Heraldo, saudações, respondendo aqui também a sua pergunta. Eu que trata da inclusão, né? Inclusão das mulheres, das pessoas negras, das pessoas com deficiência, né? Que isso é parte da história do Vasco. O Vasco é marcado pelo processo de inclusão, do enfrentamento ao racismo, pelo tratamento digno para todas as pessoas e pela valorização da diversidade. Acho que isso é um ponto essencial da história do Vasco e também da minha vida, da minha trajetória. Acho que temos que fazer um esforço, não de inclusão, de trazer, né, mais mulheres, mais pessoas jovens, mais pessoas negras, mais pessoas com pessoas com deficiência. Acho que isso é parte do desafio de que a acessibilidade seja garantida e seja estimulada para todas essas pessoas. Ano que vem, 2024, é o centenário da resposta histórica. Esse é um marco. Para mim, o ano do Vasco deve girar em torno da resposta histórica. O Vasco tem o desafio tem a história do futebol feminino de revelar jogadoras excelentes, inclusive a Marta, a melhor do mundo, né? Então, eu acho que isso não pode ser retórica, não pode ser discurso, isso tem que ser prática. No Conselho Deliberativo e na gestão. Eu espero poder fazer isso, sim. Carlos, respondendo aqui a sua pergunta em relação aos aportes, eu não sei se o que você está se referindo são aportes financeiros, eu imagino, e eu quero te dizer que realmente esse é um tema fundamental, né? A associação precisa encontrar meios e formas da sua sobrevivência, da sua sustentabilidade financeira, precisa encontrar soluções tradicionais, como leis de incentivo, patrocínio, associação, né, as doações individuais, e formas criativas também dessa sustentabilidade. Não tem um aporte, um fundo, um dinheiro específico para entrar. Não tenho trabalhado nessa perspectiva. Tenho trabalhado muito mais na perspectiva de recursos, né, duráveis e contínuos e regulares para diferentes atividades do clube. O Vasco precisa também diversificar a sua fonte de sustentação e precisa criar engajamento. Então, eu tenho me focado mais nesse ponto, né, de criar engajamento e sustentabilidade. Heraldo, eu concordo que o desafio de clubes como o Vasco, né, um clube gigante, um clube com visibilidade, um clube com atrativos múltiplos de alcance nacional, internacional, tem esse potencial de trazer jovens, né, atletas, meninos e meninas para a sua base, para apostar na formação de novos atletas. Não só a formação esportiva, mas também a formação cidadã. A escola é fundamental, a alimentação é fundamental, né? O desenvolvimento de uma criança precisa ser feita de forma especial. Ainda mais se ele ou ela serão atletas no futuro. Então, acho que o Vasco tem esses dois compromissos. Um compromisso da inclusão, da oportunidade, do respeito à infância e da formação dos atletas. Apostar na base é um caminho essencial para todas as modalidades, para diferentes modalidades. Eu espero que a gente saiba fazer isso, possa fazer isso, tenha a oportunidade de fazer isso e possa dar frutos, né? Gerar frutos para o Vasco, não apenas no momento imediato, mas também de forma continuada e sustentável. Então, esse é o caminho. A gente precisa apostar nisso em todas as modalidades, sem dúvida. Iraldo, o futebol tem sido e é o principal atrativo, é o carro-chefe, né, dos clubes. Né? O Vasco tem a sua história nascida no remo, tem tradição no basquete, na natação, né, no futsal, em diferentes modalidades, mas ainda é o futebol que puxa isso, né, que lidera esse processo. E assim acontecerá. O Vasco não pode abrir mão da sua participação no futebol.
A associação hoje é minoritária na gestão do futebol, nas decisões, mas precisa influenciar, precisa participar, precisa definir, precisa dar transparência aos seus associados. A gente tem que fazer esses 30% hoje que a gente tem, primeiro, não diminuírem, isso é um compromisso. E segundo, que eles poderem ter a força dos 20 milhões de torcedores e torcedoras do Vasco. Então, ter 30% com 20 milhões de torcedores é uma coisa. Ter 30% com os torcedores dispersos é outra. Então, acho que o futebol é fundamental, será a primeira, a maior atenção para a qual eu me dedicarei, a diretoria irá se dedicar, mas com essa perspectiva de que o futebol, de que a associação representa e traz o legado da sua memória e da sua torcida. Portanto, 30% que vão virar de uma força gigante ainda para a condição do futebol. Mas é o carro-chefe, e será ainda. Chicão, saudações vascaínas, com muita alegria aí te respondo a sua pergunta em relação a um prazo, né, para que a gente tenha uma candidatura única. Acho que esse prazo está chegando e vai chegar. Não tem uma data limite para isso acontecer. A agenda eleitoral do Vasco ela é muito instável e volátil, mas de alguma maneira a gente vai estar dando passos em direção a essa unidade, essa construção de entendimentos. É muito importante que a oposição se una, se reúna, discuta ideias, construa um processo e um projeto alternativo, efetivo, para que o sócio, para que a sócia do Vasco possam confiar e possam acreditar que vai ter uma gestão diferente dessa que está se apresentando agora. Então, a gente não tem um prazo definido, mas tem uma intencionalidade, tem uma caminhada já em curso, e certamente a gente vai conseguir chegar na eleição no bom tempo, no tempo certo, dentro de um processo de entendimento comum, onde um nome consiga retratar e aglutinar a opinião de milhares de associados e possa, então, representar de forma condigna o Vasco. Podemos ser muitos, né? Temos bons candidatos, mas a gente vai construir essa unidade conjuntamente, certamente. Chicão, novamente aqui te respondendo, a próxima reunião das oposições não tem uma data marcada, mas a gente já sinalizou a necessidade de discutir o formato da eleição, se vai ser eleição virtual, se vai ser presencial, se vai ser híbrida, né? Acho que é uma decisão que o clube, né, que a Assembleia Geral precisa ainda apresentar, precisa ser discutida, porque é uma forma nova, né, novedosa assim, na história do Vasco. Tivemos aí esse último pleito que foi um fiasco, uma verdadeira falácia em termos de proteção de informações, de dados, de controle, e eu espero que a gente consiga então fazer um debate qualificado, responsável, que a gente possa ter efetivamente aí uma condição de uma eleição legítima, né? Ainda que com esse cenário não seja simples, com essas pessoas que estão na condução não é trivial, mas que a gente consiga alcançar aí um equilíbrio aí na agenda política institucional do Vasco. Mas a próxima reunião das oposições tem esse foco, pelo menos deu essa diretriz, e provavelmente vai acontecer aí ainda em julho, para que a gente possa ter tempo e maturidade para fazer esse debate. Abraço. Cauã, obrigado pela pergunta, saudações. A minha intenção é ser presidente do Vasco, me coloco para isso, estou discutindo, conversando com as pessoas nesse sentido. As propostas a gente já tem apresentado, né, em diferentes espaços, mas sobretudo da transparência para o contrato da SAF, acompanhar, monitorar, fiscalizar o processo, o contrato da SAF, e influenciar a agenda do futebol, não vender mais que os 30%, cuidar das sedes, fortalecer o processo associativo, fazer uma gestão condigna, responsável, olhando para a sustentabilidade, inclusiva, respeitosa,
são medidas que devem ser tomadas, que precisam ser tomadas, que o Vasco tem demandado e que a gente está se preparando para cuidar, né? Ter um programa de sócios decente, qualificado, que respeite o sócio off-Rio, que respeite o torcedor, uma gestão voltada para cuidado com as sedes, uma gestão transparente, enfim, são compromissos que a gente tem e formas de agir e práticas que possivelmente eu tenho essa tranquilidade, vão tornar o Vasco um clube fortalecido e transparente. Heraldo, o Estatuto do Vasco é um estatuto antigo que já foi, né, tiveram algumas propostas de reforma, alguns ajustes, mas, claro, precisa ser modernizado, precisa ser atualizado. Agora, não pode ser atualizado a toque de caixa, de uma forma irresponsável, sem um debate público consistente e que envolva, né, o conjunto das forças políticas do Vasco para poder fazer essa discussão. Não dá para dizer medidas pontuais. Uma coisa que eu acho que é importante, que foi definido, é que a eleição passou a ser direta, né? Isso a gente discutiu, inclusive, por conta do episódio da Lagoa, que foi muito criticado e acho que com razão, mas a eleição direta trouxe uma solução para isso, trouxe aí uma solução para esse caso específico, e aí tem todo o desafio em relação a como é que isso vai se dar nas próximas eleições aqui do Vasco. Mas a questão da reeleição, eu acho que é correto uma reeleição. Acho que um mandato de 3 anos para uma boa gestão é pouco, um mandato mais de 6 anos para uma má gestão é demais, né? Então, eu acho que é saudável que a gente tenha esse processo de uma recondução. Particularmente, eu sou favorável a esse modelo. Heraldo, o Vasco, quer dizer, o Conselho da SAF, né, da SAF do Vasco, tem 7 cadeiras, pelo menos isso tem sido noticiado, e 2 delas correspondem à participação do Vasco. E você traz na sua pergunta se uma é o presidente, a outra quem seria. Essa é uma discussão que acho que eu ainda não fiz, não tenho essa clareza. É preciso olhar o contrato antes para saber que outras formas de participação a associação deve ter. É preciso garantir um processo de transparência, é preciso estar presente, ter acesso a essas informações para poder definir qual é o perfil que a gente precisa, que nome seria esse, quem que poderia estar ocupando essa função. Acho que é um posto fundamental, relevante e decisivo para a história do Vasco e para a torcida do Vasco. Então, será bem escolhido, certamente, mas ainda não tem nomes definidos, na verdade, para nenhuma das 2 vagas. Eliseu, obrigado pela pergunta, satisfação. De fato, a gente tem muitas vezes a possibilidade só de colocar um protocolo de intenções, porque boa parte das informações, infelizmente, são sigilosas, são desqualificadas, são inconfiáveis. Então, o Vasco, essa gestão do Vasco, essa administração do Salgado não preza, né, não se caracteriza pela transparência, pela disponibilização dos dados, das informações qualificadas e decentes. Então, realmente, muitas das propostas precisam aguardar uma oportunidade para que a informação seja qualificada. Mas você tocou em 2 pontos fundamentais, né? A primeira é a questão de como fortalecer a associação. E fortalecimento da associação significa ter formas de financiamento autônomos, significa ter transparência, significa ter engajamento, significa ter um plano de sócios efetivos, significa tornar as sedes espaços atrativos e disponíveis para os associados, significa olhar para o sócio off-Rio, significa ter modalidades disputando pelo Vasco, com a camisa do Vasco, significa ter crianças e jovens
renovando a torcida vascaína, né? Reiterando esse sentimento imenso que nós temos. Então, de fato, o tema da fortalecimento da associação é um tema chave, fundamental. Acho que você traz essa preocupação e que eu espero que a gente possa cuidar juntos do Vasco e fazer dessa associação, desse lugar de memória, desse registro, um lugar